Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar para vocês um pouquinho sobre a análise sintática. Para isso, comecemos com uma pergunta. O que é a análise sintática? A análise sintática é a parte da gramática que estuda a função e a ligação de cada elemento que forma um período. Dentro da análise sintática, nós temos alguns termos essenciais que serão explicados ao longo dessa apresentação. Comecemos pelo sujeito. O que é o sujeito? O sujeito, na análise sintática, é um dos termos essenciais da oração, geralmente responsável por realizar ou sofrer alguma ação ou estado. Ele é o termo com o qual o verbo concorda. Existem 6 tipos de sujeito: sujeito determinado, sujeito indeterminado, sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto ou desinencial e sujeito inexistente. Mas antes de explicar cada um deles, é importante dizer o que é o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é a palavra base, o principal termo contido no sujeito, a palavra ou as palavras mais importantes. Agora que vocês já sabem o que é o sujeito, podemos começar a destrinchar as suas partes. Vamos começar pelo sujeito determinado. O sujeito determinado é aquele que se pode identificar com precisão, porque está explícito ou pode ser identificado a partir da concordância verbal. Por exemplo, na frase: José estuda na escola Santo Tomás de Aquino. Você pode identificar o sujeito ao perguntar o verbo: quem estuda na escola Santo Tomás de Aquino? Ao fazer isso, você vai ver que a resposta é José. Neste caso, José assume a função de sujeito determinado e de núcleo do sujeito. O sujeito indeterminado trata-se de uma pessoa existente, mas desconhecida. O sujeito é indeterminado em qualquer uma dessas 3 situações. Primeiro, verbo na terceira pessoa do singular, mais o pronome se e sem objeto direto. Segundo, verbo na terceira pessoa do plural. Terceira, verbo no infinitivo. Por exemplo, na frase: roubaram a casa de José. Quem roubou? Você sabe que nessa oração existe uma pessoa, mas você não consegue descrevê-la. E também você consegue perceber que o sujeito é indeterminado porque ela se encaixa na segunda situação, dita anteriormente, que é o verbo na terceira pessoa do plural. O sujeito simples é classificado dessa forma, pois possui apenas um núcleo, ou seja, quando o verbo se refere a apenas uma palavra. Por exemplo, na frase: Ana comeu todo o bolo sozinha. Ao perguntar quem ao verbo, você chegará à conclusão que Ana é o sujeito simples, pois possui apenas um núcleo. Diferente do tipo de sujeito explicado anteriormente, o sujeito é composto quando possui 2 ou mais núcleos. Sendo assim, o verbo se refere a mais de uma palavra. Por exemplo, na frase: Maria e João compraram um cachorro. Ao perguntar quem ao verbo, vocês perceberão que Maria e João foram as pessoas que compraram o cachorro. E, como foram eles que praticaram a ação, são classificados como sujeito. E por isso, esse sujeito é classificado como sujeito composto. A terceira forma de sujeito é o sujeito oculto, também chamado de implícito, elíptico ou desinencial. O sujeito é classificado como oculto quando ele não está explícito, mas é possível ser identificado pela desinência verbal ou pela presença em alguma oração anterior. Por exemplo, na frase: vou para a escola. Nesta frase, você consegue perceber que o termo que exerce a função de sujeito é o pronome pessoal eu. Isso é percebido pela desinência verbal do verbo vou. Finalmente, chegamos ao último tipo de classificação de sujeito. O sujeito inexistente, também chamado de oração sem sujeito, é designado por verbos que não correspondem a uma ação, como fenômenos da natureza, entre outros. Uma frase não terá sujeito nas seguintes situações: verbos indicando fenômenos na natureza, por exemplo, choveu na Argentina e fez sol no Brasil. 2. Verbo haver no sentido de existir ou ocorrer. Houve um grave acidente na avenida principal. Há pessoas que não valorizam a vida. 3. Verbo fazer indicando tempo ou clima. Faz meses que não a vejo. Faz sempre frio nessa região do estado. Predicado, um dos termos essenciais da oração, podendo ser classificado como aquilo que sobra após a identificação do sujeito, é dividido em 5 categorias ou subcategorias. O predicado verbal, predicado verbo nominal, predicado nominal, predicativo do sujeito e predicativo do objeto. O predicado verbal é quando o núcleo é obrigatoriamente um verbo significativo. Por exemplo, o aluno estudou muito. O predicado nominal tem como núcleo um nome, adjetivo ou substantivo, que indica estado ou qualidade de algo, e é sempre conectar o sujeito por um verbo de ligação.
Por exemplo, Eduardo está feliz, sendo está o verbo de ligação. Há também o predicado verbo nominal, que tem como núcleo um verbo de ação e um predicativo que pode se referir ao sujeito ao verbo. Logo mais, também tem o predicativo do sujeito, que atribui ou informa uma característica ao sujeito. Por exemplo, Ricardo está triste, triste sendo o predicativo do sujeito. O predicativo do objeto atribui ou informa uma característica ao sujeito. Encontrei meus alunos tranquilos, sendo alunos o objeto, tranquilos o predicativo do objeto. O que é o objeto? Bom, em alguns casos, o verbo em si não consegue apresentar um sentido completo. Nisso, ele vai precisar de um termo para completar esse sentido que falta. Esse termo que completa é o objeto. Bom, esses objetos têm dois tipos, o indireto e o indireto. Nesses casos, um deles vai precisar de uma preposição para ligar ao verbo. E por eles ligarem a um verbo, são chamados de complementos verbais. Falando do primeiro tipo, o objeto direto. Por que ele tem esse nome direto? Ele tem o nome direto porque ele vai acompanhar um verbo transitivo direto. E também porque ele não vai precisar de uma preposição. Nesse caso, porque o objeto é um tipo direto. Ele não vai precisar de uma preposição para esse complemento. Ele vai ser constituído de pronomes oblíquos ou substantivos, expressões substantivas ou substantivos. O objeto, então, direto vai ser constituído de pronomes oblíquos ou substantivos, expressões substantivas ou substantivos. Por exemplo, o pedreiro constrói a casa. Por exemplo, se a gente te pegar só a frase o pedreiro constrói, a gente vê uma falta de significado na frase. O que o pedreiro constrói? Este a casa, no caso o objeto direto, ele vai complementar o verbo constrói. O pedreiro constrói a casa. O termo a casa mostra o que o pedreiro está construindo. Você vê que neste caso a gente não tem a presença de uma preposição. O termo a é o artigo de a casa. Mas nos objetos diretos a gente tem que ter a atenção exclusiva caso o objeto for ou um substantivo próprio, ou um pronome pessoal oblíquo tônico, ou um pronome substantivo indefinido. Nesse caso, sim, somente nesse caso, em objetos diretos, o objeto vai ser acompanhado de uma preposição facultativa. Bom, o que é objeto indireto? O segundo tipo de objeto. Esse tipo de objeto, a gente vai precisar de uma preposição para ele ligar ao verbo. E por que ele tem esse nome, objeto indireto? Porque ele vai ligar a um verbo transitivo indireto. Normalmente, os objetos vão se ligar ao tipo de verbo. Por exemplo, o objeto direto é o verbo transitivo direto. Verbo indireto, verbo transitivo indireto. Por exemplo, preciso de ajuda. Você precisa do quê? O de ajuda liga ao preciso. Você percebe que o ajuda precisa da preposição de para ligar ao preciso, senão ia ficar uma falta de sintaxe, né? Eu preciso ajuda. Então ele precisa da preposição ali, eu preciso de ajuda. Agora, a gente tem que lembrar que alguns pronomes podem atuar como objeto indireto. No caso, os pronomes que atuam como sufixo nos verbos, como lhe, lhes, me, te, se, nós e vós podem atuar. Enviei-lhe um recado, um exemplo. O enviei, o lhe, ele atua como objeto indireto no enviei. Porque se você só dizer enviei um recado, para quem você está enviando esse recado? Você precisa de um sentido mais completo. Então, o lhe atua como objeto. Enviei-lhe um recado, agora você consegue apontar para quem você está apontando esse recado. Faça-me um favor. Se eu só falar faça um favor, você não está especificando para quem você está pedindo esse favor. Então, faça-me, o pronome me atua como objeto indireto do verbo fazer. Faça-me um favor. Você aponta para quem você está pedindo para fazer esse favor. Não são só os verbos que precisam de um termo para completar seu sentido. Alguns substantivos, adjetivos e advérbios precisam de um termo. Tá aí o nome complemento nominal. Nominal vem de nome. Então, substantivos, adjetivos e advérbios que precisam de um complemento, esse complemento vai ter o nome de complemento nominal. Bom, o complemento nominal, ele sempre vai se ligar a esses termos, que são substantivos, adjetivos e advérbios, por uma preposição. E normalmente essas preposições vão ser as mesmas usadas no objeto indireto. Bom, alguns exemplos de complemento nominal. Eles são um termo mais fácil de se identificar. Por exemplo, Paulo tem medo. O medo é uma palavra que precisa de um complemento, porque o medo normalmente é um medo de algo. Você não só tem medo, você tem que ter medo de algo. Por exemplo, Paulo tem medo do escuro.
O do escuro tá aí, complemento nominal. Ele complementa o termo medo, ou seja, a gente especifica do que Paulo tem medo. Falou relativamente ao livro. O advérbio relativamente não pode ficar sozinho. Ou só, falou relativamente. Do que a gente está falando? Relativo ao quê? Ao livro complementa do que ele está falando, né? Relativamente ao livro. Só falou também não tem como ficar sozinho. Falou relativamente ao livro. O ao livro, esse ao, essa preposição a e é um artigo o. Então essa ligação dá a preposição ao e barra artigo ao. Então, falou relativamente ao livro. Outra função estudada na sintaxe são os adjuntos adnominais. Adjunto adnominal é o termo acessório da oração que tem a função de caracterizar ou determinar o substantivo. Ele pode ser constituído por artigos, adjetivos ou outras funções adjetivas. No sujeito da oração, tudo o que não é núcleo do sujeito é adjunto adnominal. Por exemplo, as melhores receitas foram deixadas pelos nossos avós. As melhores e nossos são os respectivos adjuntos adnominais. Outro adjunto é o adjunto adverbial, que é o termo que modifica o sentido de um verbo, adjetivo ou advérbio, podendo ser constituído, respectivamente, por advérbios, locuções adverbiais e orações. Ele pode ser caracterizado como adjunto adverbial de lugar, modo, causa, finalidade, intensidade e etc. Por exemplo, eles se respeitam muito. Muito sendo um adjunto adverbial de intensidade. Vocativo é um termo que, representando um nome, um apelido ou uma característica, é utilizado pelo falante para se dirigir ao seu interlocutor. Pode aparecer em qualquer parte da frase, é isolado por vírgulas e ele é diferente do sujeito. Por exemplo, Pedro, vocês vão ao shopping? Pedro é o nome da pessoa com quem eu estou conversando. Você, meu amigo, precisa mudar. Meu amigo é a característica que eu atribuí à pessoa com qual eu estou conversando. Aposto é um termo que se associa ao nome anterior para esclarecê-lo, desenvolvê-lo ou resumi-lo. Existem 3 tipos de aposto. O primeiro é o explicativo, que explica ou esclarece um nome. Aparece depois de algum sinal de pontuação. Exemplo: Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, viajou. Assim, eu explico quem é Donald Trump. O segundo é o enumerativo, que enumera após 2 pontos uma série de elementos ligados a um termo. Por exemplo, conheceu muitos países: Portugal, Grécia, Espanha e Estados Unidos. Quantidade de países que a pessoa conheceu. O terceiro e último tipo de aposto é o resumitivo, que é um termo resumidor depois de uma série de palavras ou expressões. Exemplo: sol, chuva, calor e frio. Nada o impedia. Nada é uma coletânea de sol, chuva, calor e frio. Não confunda sujeito com objeto direto. Lembrando, sujeito é sempre aquilo que se fala, é o assunto da oração. Tem que sempre ser a primeira coisa a ser identificada numa frase é sempre o sujeito. E objeto direto é sempre o complemento do verbo sem preposição. Bom, não se pode confundir também objeto com adjunto adverbial. Lembrando, objetos sempre vão responder para o verbo as perguntas o que ou quem. Só que na diferença entre objeto direto e indireto vai ser a presença de preposição. Exemplo: no objeto direto a gente pode pensar: construiu uma casa. O que ele construiu? Uma casa. No objeto indireto a gente pode pensar: ele deu assistência a ela. A quem ele deu assistência? A ela. Agora, no adjunto adverbial, o adjunto sempre vai responder as perguntas quando, onde, como ou por quê. Por exemplo, ele chorou profundamente. Como ele chorou? Profundamente. E por último, não confunda adjunto adnominal do predicativo. Por quê? Porque adjunto adnominal caracteriza qualquer substantivo, sendo ele parte do sujeito ou do predicado. Quando analisamos o sujeito, tudo que não está no núcleo do sujeito sempre vai ser adjunto adnominal. E predicativo? O predicativo do sujeito sempre caracteriza só o sujeito, mas lembrando que ele pode estar no predicado. E muitas vezes o predicativo do sujeito pode ser antecedido por um verbo de ligação. Agora, predicativo do objeto se difere do adjunto adnominal, porque é algo momentâneo, ou seja, não é permanente, ele é só passageiro.